mas também por todo o Brasil, temperaturas aí na casa dos 30 graus, mais ou menos, para cima à tarde. E com isso, muita chuva, porque tem muita umidade circulando, né, gente? Um bom dia para você, prazer começar a semana na sua companhia. A gente mencionou a formação de um novo corredor de umidade durante a semana passada, chamado aí de Zona de Convergência Intertropical, Zona de Convergência do Atlântico Sul, aliás, chamada ZACAS. Ela se formou ontem, viu? E deve durar até quinta-feira, pelo menos, dando condição para muita chuva, isso de norte até boa parte do sudeste do país. Entre as capitais, por onde essa umidade passa, é a capital federal, que é onde deve chover mais hoje. Brasília deve ter um dia bastante fechado, com previsão de 30 milímetros de acumulados, máxima na casa dos 28 graus, condição aí de tempo mais quente que ajuda na formação dessas nuvens. Essa chuva está forte também entre Minas Gerais e o Espírito Santo, onde a gente mencionou a semana passada que era a direção onde a frente fria iria parar e estacionar. Veja que esse é o acumulado das últimas 48 horas. A gente tem Guiricema e Ervalha, ali na região também na zona da Mata, 123, 115 milímetros. Uberaba no Triângulo Mineiro, praticamente 100, o que representa 1/3 da chuva para o mês de janeiro, que já caiu nesse fim de semana. Alegre no Espírito Santo, 88. Pertinho de lá, Carangola, 82 milímetros. E Unaí, que fica ali mais na faixa perto do Centro-Oeste, também 82 milímetros. E vai continuar chovendo muito nessas regiões. Você vê que em Minas e sobre o Espírito Santo, aqui nesse próximo mapa, a gente destaca para vocês, previsão aí entre 30 e 40 milímetros. Em rosa no mapa, a gente tem previsão de chegar até 50. Chove muito também sobre o Acre, também o Amapá, entre o Pará, Maranhão. Isso porque aqui sim, a ZECIT, a Zona de Convergência Intertropical, que ela costuma seguir onde o oceano está mais aquecido, ainda é o Oceano Atlântico Norte, mas para cá a gente tem visto temperaturas um pouco mais altas, por isso ele está já descendo aqui em direção ali ao Amapá, e você vê, né, Marcelo? Aquela entrada de umidade que reforça as chuvas no norte, passa pelo centro-oeste e para na direção onde a frente fria estaciona, que no caso aqui é sobre o Espírito Santo, Marcelo. E está chovendo muito por lá, né, Thaís? Exatamente. A umidade que entra dessa ZECIT ajuda a reforçar esse corredor de umidade que a gente mostra para vocês aqui nesse próximo mapa, como é que está o satélite hoje. A frente fria, portanto, que estacionou na direção do Espírito Santo, dá condição para essa escadinha. E aqui a imagem do satélite mostra o retrato de como estão as nuvens espalhadas pelo país hoje. Essa frente fria está na direção do Espírito Santo, mais próximo da Bahia. E esta aqui é a área de perigo para chuva hoje. Veja agora, a gente traz nesse próximo aqui para mostrar para vocês. Mostra para vocês, portanto, que pega desde Mato Grosso, passando por Tocantins, sul do Piauí, Bahia, Espírito Santo, centro-norte de Minas, quase todo o estado de Goiás, do Piauí até o Pará e essa faixa do Acre aqui principalmente, que é onde tem chuva volumosa, possibilidade de raios, ventos fortes e alagamento. A gente destaca o granizo porque apesar do corredor de umidade não está direcionado para São Paulo, tem muita umidade circulando. Então, faixa leste de São Paulo, inclui a região metropolitana e parte do Rio de Janeiro, que inclui a cidade do Rio, há chance sim de granizo pontual, principalmente com chuva de temporal à tarde. Então, atenção, viu, gente? E apesar dessa chuva toda, há um grande contraste nessas áreas com umidade bastante baixa, gente. Condição aí ruim para o pessoal que está entre Mato Grosso do Sul e oeste aí do Rio Grande do Sul, entre abaixo de 20% e 30% em amarelo. E também nessa faixa do interior do Nordeste aí, onde inclusive já já a gente fala até das queimadas, especialmente ali por Sergipe, que também sofre influência dessa falta de chuva. Quero trazer imagens de Uruguaiana, onde a umidade hoje chega abaixo dos 30%, com temperatura aí nos 32 graus. Marcelo, então o pessoal se hidratar bastante. E para fechar, BH, norte de Minas é onde deve ter mais chuva, mas BH também tem condição de chuva forte hoje, previsão de 15 milímetros para lá, viu, Marcelo? Muito bem, daqui a pouco você vem com mais uma rodada, né? A gente detalha já mais. Até, Thaís. Até já. Thaís. Infelizmente, não tem previsão para essa situação mudar, viu? Assim como essa região que pega o norte da Bahia, até ali parte do Ceará, a gente tem tempo firme hoje no país, também em boa parte de Mato Grosso do Sul e descendo ali até o sul do país. A gente viu no mapa anterior que o Brasil fica aí nessa condição de tempo mais fechado, do norte até o sudeste, e mesmo assim as temperaturas ficam altas. Ainda, aqui a gente voltando o mapa consegue ver para vocês, nesse verde mais escuro é onde o tempo fica mais fechado. E mesmo assim faz bastante calor, chega aos 30 graus em Cuiabá,
30 também aqui no Rio de Janeiro, parecido com São Paulo. Chega aos 27 em Curitiba, onde também faz bastante calor. 28 em Porto Alegre, parecido com Rio Branco. Chega aos 31 em São Luís. Só ali em Boa Vista que faz mais calor, com 34, parecido com Salvador, com 33 graus hoje. E mesmo onde tem bastante nuvens faz esse calor. E você vê que até sexta-feira a gente continua bem quente pelo país. A gente mostra para vocês, até o dia 10 pode chegar aos 40 graus nessa região que pega Mato Grosso do Sul, Mato Grosso em vermelho mais escuro, boa parte ali do norte do país, essa faixa mais oeste, região da Campanha também do Rio Grande do Sul pode chegar até os 40. Em laranja, chegando até os 35 graus, parte ali do Rio de Janeiro, também em Minas, onde tem chovido bastante, viu? E mesmo assim, a chuva vai continuar forte entre o norte e o sudeste do país. Aqui nesses pontos em rosa, pode acumular até 150 milímetros nesses 5 dias, de hoje até o dia 10, sexta-feira, por conta justamente da ZECIT, aquela zona de convergência intertropical, que é essa escadinha que acompanha onde o mar está mais quente. Como o mar aqui está começando a aquecer, ela desceu um pouquinho, está na altura do Amapá, que já hoje tem muita chuva prevista, portanto, para o Amapá, passando pelo Pará, ali pelo sul do Amazonas, Acre e desce do centro-oeste até a altura do Espírito Santo, onde tem uma frente fria estacionada desde ontem e vai ficar até quinta-feira. Então você vê que a chuva fica concentrada por ali e vai ter um pouquinho ali na faixa leste do sul do país, porque tem uma condição para uma outra frente fria, mas mais do meio para o fim da semana. De maneira geral, no sul, o tempo tende a ficar mais aberto. Imagens agora aqui da capital paulista, Marcelo, a gente já viu que tinha algumas nuvens, né? Isso. A tendência é que a gente tenha bastante nuvens aqui ao longo da semana, mesmo assim faz calor. 30 graus hoje, com chance aí de temporal, com granizo, como a gente teve aí no fim de semana e na semana passada. É a mesma condição para boa parte do Rio de Janeiro. Então, calor e cuidado com os temporais à tarde, viu, gente? Daí vamos ver como é que tá Aracaju, que tem previsão aí de tempo mais firme, também máxima de 30 graus e apesar desse tempo ali mais fechado, se chover, coisa pouca, passageira e quase ninguém vê, Marcelo. É aquela chuva que a gente fala que é aquela nuvem que não é de chuva, né? Exatamente. Para fechar, vamos ver o Recife, que está com 1 grau a mais hoje de máxima, previsão de 31 e também na rota ali do tempo firme, Marcelo. Fechamos? Fechamos. Daqui a pouco você volta com o resumão? Daqui a pouco eu volto e trago mais detalhes para vocês. Até já, Thaís. Thaís Luquezzi chegando com a última rodada da previsão do tempo, o nosso resumão do dia. O que você nos conta, Thaís? Marcelo, alerta para chuva forte hoje por boa parte do país, viu? Entre o centro-oeste, o Piauí, centro do Maranhão e do Pará, no Acre também, e do centro de Mato Grosso, passando por Goiás, Tocantins, oeste e sul da Bahia também, gente, Minas e o Espírito Santo, é onde essa chuva forte deve ocorrer ao longo do dia de hoje. Já o leste de São Paulo, incluindo a região metropolitana, o centro-sul do Rio de Janeiro, onde está a capital do Rio, que a gente não consegue enxergar nada, parece aqui, olha só, tem essas nuvens aí espalhadas, hoje previsão de 30 graus, aí atrás tem o Cristo Redentor, viu, gente? Previsão de 10 milímetros em pancadas, viu? Então, atenção, se você está no Rio, calor e chuva. Apesar dessa situação, São Paulo e Rio de Janeiro tendem a ficar com chuva dentro da normalidade nesse início de ano, isso porque já estamos tendo os efeitos da Laninha, ainda que fracos. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, está monitorando que a temperatura do Oceano Pacífico, ali na linha do Equador, está um pouco mais fria desde outubro. Quando isso ocorre por meses seguidos, se confirma a Laninha. Por isso, a NOAA aumentou a chance dela ocorrer para 72%. Até o mês passado, a chance era menor. E se ela ocorrer, o que está muito provável, ela será um fenômeno fraco, como a gente tem observado, e de curta duração, Marcelo, até o mês de março, viu? Nossa, curtíssima dessa vez, não, Thaís? Exato, exato. E a gente lembra que a Laninha, os efeitos dela são mais lentos do que o El Ninho, né? Com a atmosfera mais aquecida, tudo ocorre de maneira mais rápida. Aqui são os efeitos dela. O que ela traz? Mais formação de corredores de umidade entre o norte, centro-oeste e o sudeste, que é o que a gente vê hoje, vindo desde a região do Amapá, passando pelo centro-oeste. A gente consegue voltar aqui o mapa, que tem mais dados para fazer para vocês. Desde o norte, passando pelo centro e chegando até o sudeste. Aqui, a gente traz para vocês ainda seca na região sul e no interior do nordeste, que é o que a gente tem percebido. E a temperatura, ali na região norte e sul, temperaturas mais altas, e no centro-sul com temperaturas mais amenas, ou seja,
dentro da normalidade. É o que a gente tem visto na tendência para janeiro. Veja, aqui a gente tem, com relação às chuvas mais concentradas no centro do país, chuvas irregulares para o norte e para o sul, com menor quantidade principalmente aqui no sul. Se vem em pancada, não é aquela chuva regular. E temperaturas um pouco acima da média, principalmente na faixa norte do país e na faixa sul, e mais dentro da normalidade, onde está chovendo mais justamente, Marcelo, é o que a gente tem observado. Vamos para Porto Alegre? Por lá, essas chuvas, mesmo que vieram em pancadas, têm sido irregulares, por isso que ficam abaixo da média. Com esse tempo bonito, a gente já mostra que veio, né? Apesar das nuvens, Marcelo, tempo firme para lá. É aquela nuvem que não é de chuva, né? Não. É só para fazer uma sombrinha no sol, né? Exatamente. Máxima de 28 graus, não sobe tanto, porque a gente vê que o dia já começou um pouquinho nublado por lá. A tendência de tempo mais firme aí, no meio da semana deve ter uma chuva, mas não tão concentrada no sul do país. Daí a gente segue para Cuiabá, para mostrar que Cuiabá está na rota de chuva forte hoje, máxima de 30 graus para lá. Atenção, você que está no centro-oeste, viu? E para fechar, a gente tem Salvador, que tem hoje tempo firme também, como boa parte do sul do país, só que mais quente, Marcelo, lá máxima de 33 graus, calorão. Que delícia! Fechou? Fechamos.